Olá pessoal, estamos de volta com o curso gratuito de Java Básico. Essa é a aula de número 10 e hoje nós vamos fazer uma introdução a variáveis. A agenda de hoje então é falar o que são variáveis, né? Caso alguém nunca tenha feito um algoritmo, um programa ainda. Como a gente declara variáveis no Java, convenção de nomenclatura, que é muito importante, e uma pequena introdução aos tipos primitivos. Os requisitos dessa aula, então, é ter o JDK instalado e você pode utilizar uma IDE de sua preferência, Eclipse ou NetBeans, ou algum outro editor ainda de sua preferência. Mas aqui na aula a gente vai utilizar agora, a partir dessa aula, sempre no curso, o Eclipse e o NetBeans para a gente poder fazer os nossos programinhas. Então vamos lá. O que é uma variável? Bem, a gente precisa no nosso dia a dia sempre guardar arquivos, não é verdade? Então, por exemplo, você foi a uma festa, você fez uma viagem, você tirou várias fotos e você quer guardar essas fotos. Então, por exemplo, você vai utilizar algum dispositivo, né, alguma área de memória para você poder guardar essas fotos. Seja no cartão da máquina fotográfica, seja em um USB, seja em um HD do seu computador, né? Ou, por exemplo, se você tiver algum MP4 ou algum dispositivo que toca música, vídeo, estilo iPod, que também aceita que você use ele como um pendrive. Então, no nosso dia a dia, a gente já está utilizando a gente já usa vários objetos, né, vários dispositivos que servem para a gente poder guardar alguma coisa, o valor de alguma coisa, né? E como é que funciona isso, na verdade? Quando você está ali no seu computador e aí você clica, por exemplo, no arquivo do seu currículo, né? Aquele arquivo ali, na verdade, ele está fazendo só referência a uma área da memória do seu computador, seja no seu HD, ou seja num pendrive, né? Em qualquer dispositivo que você possa guardar arquivos. Então, aquele ícone, às vezes, que você vê ali no seu computador, falando de maneira mais grosseira, na verdade, é uma referência para uma área de memória do seu HD ou do dispositivo que você está guardando aquele arquivo. Então, uma variável em um programa seria uma referência a uma área de memória que vai guardar algum valor, tá? Então, por exemplo, quando a gente está fazendo um programa e você, por exemplo, precisa guardar a idade de uma pessoa, o nome de uma pessoa, você precisa guardar um valor para que você utilize depois esse valor no programa, a gente guarda todos esses valores dentro de uma variável. Então, o que seria uma variável? Seria uma área de memória associada a um nome que pode armazenar valores de um determinado tipo. Então, por exemplo, você precisa guardar nome de uma pessoa. Então, você pode ter uma variável chamada nome, ou se você quiser ser um pouco mais específico, nome da pessoa, ou idade da pessoa. Então, você tem essa variável, que tem o nome, e essa variável vai estar associada, vai fazer uma referência para uma área da memória onde você vai armazenar realmente o nome da pessoa, a idade da pessoa, enfim, o valor que você quiser. Tudo bem? Em Java, como é que a gente declara uma variável? É bem simples. Primeiro a gente declara o tipo dessa variável e depois a gente declara o nome dessa variável. Ou também, se a gente já quiser inicializar essa variável, se a gente já tiver o nome de uma pessoa, por exemplo, a gente tem o tipo, o nome da variável, esse tracinho, esse sinal de igual e o valor da variável, tá? Então, quando a gente quer fazer atribuição, já fazer a inicialização dessa variável, a gente utiliza o sinal de igual, que é o operador de atribuição, tá? A gente vai praticar bastante isso.
Convenção de nomenclatura de uma variável. Eu vou passar com vocês toda a teoria para depois a gente ir para a prática e fazer bastante prática, tá? Dentro do Eclipse e do NetBeans. Convenção de nomenclatura. Beleza, Loiane, a gente já viu aqui o que é uma variável, a gente já viu como é que eu declaro uma variável no Java, né? E, como mencionado, você precisa dar um nome para a sua variável. Então, a convenção de nomenclatura do Java. Como é que a gente pode, o que a gente pode dar de nome para uma variável? Primeiro, o que a gente não pode dar de nome para uma variável? O Java tem uma lista, acho que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 50 palavras reservadas. Precisa decorar tudo isso, Loiane? Não. Para o pessoal que for fazer certificação depois, é bom ter isso memorizado. Poxa, mas eu tenho que memorizar 50 palavras? Não é bem assim. Do momento que você passa a programar em Java, depois com o tempo, você começa a memorizar essas palavras. Tá? Então isso fica totalmente natural, você acaba memorizando. E a gente também trabalhando com IDE, com Eclipse e com NetBeans, se você tenta dar o nome de uma variável, por exemplo, de abstract, a IDE não vai deixar. Ela vai falar, opa, você não pode dar esse nome para essa variável. Tá? Uma mensagem nesse tipo. Então, você não precisa, assim, de primeira agora, nos próximos 10 minutos, decorar essas 50 palavras. No decorrer do tempo que você começa a programar, fazer os programinhas em Java, você passa a memorizar isso. Então, assim, de cara, são essas 50 palavras que você não pode utilizar. Posso utilizar outros nomes? Pode. Só que também tem regrinhas, tá? Então, o que diz a convenção de nomenclatura do Java? Quando a gente sempre fala em convenção, para quem nunca programou, convenção são regras que são seguidas por desenvolvedores, tá? Não necessariamente, óbvio que tem as regras que eu vou falar para vocês também, mas também tem as boas práticas. E é óbvio que a gente sempre quer seguir boas práticas e nos tornar desenvolvedores melhores. Então a gente sempre vai tentar seguir da melhor maneira possível as boas práticas da linguagem Java também, tá? Então, convenção de nomenclatura. Quando eu for começar, a primeira letra do nome da variável pode pertencer ao alfabeto A a Z, tanto minúscula quanto maiúscula, tá? Pode também começar com underscore e também pode começar com esse E comercial. Da segunda letra em diante, você pode ter, né, qualquer letra do alfabeto, maiúscula ou minúscula, o underscore, o E comercial e números de 0 a 9. Tá? E isso é para cada caractere, né? Então você pode ter o que você quiser. E case sensitive, tá? A gente segue essa convenção de ser case sensitive. Uma coisa que, apesar de você poder ter esse E comercial, ele na verdade não é utilizado. Então, se você vê isso daqui algum dia realmente em algum programa, em algum projeto, isso é muito estranho, tá? Então, isso não é legal. Apesar de poder, não é legal utilizar. A convenção de nomenclatura, case sensitive, né, apesar, ali no primeiro ponto, apesar de você poder começar com qualquer letra maiúscula ou minúscula, a gente sempre começa o primeiro caractere do nome de uma variável, a gente sempre começa com minúsculo, tá? Apesar de você sempre poder também utilizar aí uma maiúscula, mas por convenção, a gente sempre começa com letra minúscula e aí segue o case sensitive. Então, por exemplo, quando for nome da pessoa, o nome vai estar tudo em minúsculo, o D do da vai estar em maiúsculo, o A minúsculo, e aí pessoa, a primeira letra, o P aí seria maiúsculo também, e o resto seria minúsculo. Então, essa convenção que a gente sempre segue também. E é bem esquisito também de você ver com underscore, apesar de poder também, é bem raro a gente ver esse underscore, tá? E também não tem limite, então, por exemplo, se você quiser ter um nome de uma variável com 100 caracteres, 200, 300, 1000, pode, né? Apesar de não ser uma coisa assim muito, né, muito prático. Mas a gente vai ver isso. Os tipos primitivos. A gente vai começar
aqui na aula de variáveis com tipos primitivos, né? A gente falou na aula passada um pouquinho sobre orientação a objetos, mas vai ser um pouco mais para o final do curso. Agora a gente vai ver bem a fundo a parte de tipos primitivos, só que não vai ser nessa aula, vai ser na próxima aula, tá? Essa aula eu quero passar bastante com vocês boas práticas de nomenclatura, tá? Para caso alguém tiver e for começar a trabalhar em uma empresa, já pegar um projeto, já sabe mais ou menos como declarar as variáveis, ficar bem bacana. Só para a gente poder utilizar aqui na aula de hoje, em um slide eu passei aqui, uma variável tem um tipo e tem um nome, né? O tipo pode ser qualquer tipo, a gente vai aprender isso ao longo do curso, mas agora nos tipos primitivos, você tem tipos inteiros, que você teria, por exemplo, são os números inteiros, tanto negativos e positivos, que a gente representa com o int. A gente tem, por exemplo, o float e o double, que seriam os pontos flutuantes, que seriam os números que tem vírgula, né? 5,45, alguma coisa assim. A gente também tem caracteres, representando, por exemplo, a letra A, a letra B, a letra C e em diante. A gente tem os caracteres, que a gente representa a partir do char. Também tem o boolean, que seriam os valores de positivo ou falso. Mas isso a gente vê com calma na próxima aula. Eu quero só passar isso para vocês, int, float, double, char, só uma pequena introdução para a gente poder declarar algumas variáveis na aula de hoje. Então, beleza, Loiane, vamos para a prática, então, para a gente poder praticar e tentar assimilar tudo isso que você falou agora. Então, vamos lá. Estou aqui com o Eclipse aberto, tá? Eu estou com o Eclipse e também estou com o NetBeans. Então, eu vou fechar aqui e vou criar uma nova classe. Só que a gente está no projetinho Java, que a gente criou na aula retrasada, tá? E na aula passada eu falei com vocês que eu queria começar a utilizar pacote, até para a gente poder organizar melhor o nosso código também. Então aqui, olha, eu vou criar uma nova classe, tá? E aqui eu vou colocar variáveis. Vou pedir para ele criar o public static void main. Aqui no pacote, eu vou criar um pacote, que vai ser nada mais que as pastinhas para a gente poder organizar. Convenção de pacote no Java, tudo em letra minúscula, tá? Sempre em letra minúscula. Então, geralmente a gente começa com o domínio da empresa, então aqui no caso do blog. E aí, o próximo seria o nome do projeto, então vou botar aqui curso Java. Nada disso daqui, tá? Isso aqui não é convenção Java, tá? Sempre letra minúscula. E aí, vou criar aqui um outro pacote que é só para organizar. Então, essa é a aula 10, tá? Então, convenção de pacotes no Java, sempre tudo em letra minúscula, tá? A classe variáveis com o public static void main e vou pedir para gerar essa classe. Então, aqui, olha, aqui no Java, no projeto do Eclipse, tá vendo esse quadradinho marrom aqui com uma cruz no meio, né? Um sinalzinho de mais no meio? Tem aqui o pacote, então, com as variáveis. Se a gente for... Deixa eu abrir aqui o desenvolvimento, curso Java, o Eclipse, esse aqui é o nosso workspace, né? Aqui dentro do source, que é onde que tá todo o nosso código fonte, eu tenho aqui uma pasta com ponto. O ponto separa os diretórios, tá? Então, com ponto, outra pasta, loiane.curso Java, aula 10, tá? Então, tá aqui o nosso ponto Java. E para o pessoal aqui, ó, só para a gente relembrar aqui, dentro desse bin vai ficar todos os nossos ponto class. E o ponto class também aqui, ó, já vai separado, tá? Mas a gente não está utilizando mais linha de comando, a gente não precisa mais se preocupar em compilar e depois executar. A IDE faz isso tudo para a gente automaticamente. E aqui, olha, na declaração da classe variáveis, note que a primeira linha é a declaração do pacote, tá? Depois a gente vai ver a parte de imports que vem aqui e depois a gente começa aqui a nossa classe, a declaração da nossa classe e aqui a declaração do método main, que é o ponto de entrada do nosso programa. Então eu vou tirar isso daqui
E vou começar então. Vou declarar uma variável que represente a idade de uma pessoa. Então, seria aqui int, né, que é o tipo, idade. E sempre terminando todos os comandos em Java com o ponto e vírgula. Então, a gente tem aqui uma variável idade. Eu poderia ter também, por exemplo, uma variável nome. O nome seria uma coleção de caracteres, né? Então, a gente fala que uma coleção de caracteres é uma string, tá? Então, a string, ela não é um tipo primitivo. Na verdade, a string é uma classe, tá? A gente vai ver depois mais sobre a parte da API do Java, mas a string pode ser uma frase, ou seja, é um conjunto de caracteres. Então, aqui string nome, tá? Então, eu posso declarar aqui uma string nome. Eu posso colocar aqui outra string, o nome do meu cachorro. Então, por exemplo, seguindo a convenção Java, nome do meu cachorro, tá? Eu posso fazer isso daqui, olha, int, idade. Posso, fica meio estranho. Eu posso fazer isso daqui? Posso. Também fica meio estranho. Muito raramente você vai ver isso daqui, tá? Eu posso colocar isso daqui, string ano de 2014. Posso ter isso? Posso. Eu posso ter uma variável assim também, nome, separar, sim, nome do, enfim, não pode, meu cachorro. Tá vendo que são todas variáveis válidas, tá? Porém, isso daqui não é convenção Java. Isso aqui, se eu não me engano, quem trabalha com C++, é assim que você declara no C++. No Java, a gente segue o camel case, tá? Que começa com a letra minúscula e depois letra maiúscula para cada mudança de palavra. É a mesma coisa que com classes, tá? Só que classe a gente sempre começa com letra maiúscula, tudo bem? Então eu poderia ter algo assim, nome do meu cachorro. Pode, tá? Só que isso aqui não é convenção Java, tudo bem? Vamos colocar mais o que aqui? Eu poderia... e uma outra coisa, sendo case sensitive, tá vendo? Essa variável aqui é diferente dessa variável aqui. Se por acaso você tentar declarar a mesma variável aqui dentro do seu programa, tá vendo que tá dando erro, e aqui ele tá falando que é uma variável duplicada. Mas se eu já fizer isso daqui, olha, eu vou trocar só o C, já se torna uma outra variável. Tudo bem? Então, variáveis no Java. Isso aqui é apenas a declaração. Loiane, eu tô vendo que aí no Eclipse, tá vendo tá sublinhado em amarelo. E aqui, e aqui tem um indicador. Então, olha o que acontece. Deixa eu aumentar um pouco mais aqui. Vou aqui no editor. Deixa eu aumentar ainda mais. A gente já tinha aumentado na aula retrasada, né? Mas deixa eu aumentar aqui para 18. Fica bem melhor pra gente, tá? E aqui deixa eu colocar um pouco mais para baixo. Então, tá vendo? Se você clicar aqui, ele vai falar que o valor, essa variável ainda não foi utilizada. Aqui é apenas a declaração. Então, se você quiser, por exemplo, fazer uma atribuição aqui, a idade 20, por exemplo, né? Ou seja, essa variável já tem um valor. Aqui eu posso colocar também o nome. Então, por exemplo, Loiane. Posso colocar aqui o nome do meu cachorro, que é, sei lá, Totó. Totó. Tá? E lembre-se que no Java, as strings são aspas duplas, tá? Então, tá aqui, tá? Essas variáveis ainda não foram utilizadas, então isso aqui é apenas a declaração.
Então, por exemplo, eu quero trocar o valor da idade. Então, idade para 25. Tá vendo? Então, eu já fiz aqui, eu estou mudando o valor da atribuição. Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Se você quiser, por exemplo, ó, eu vou pedir para colocar isso tudo na tela. Print LN. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, idade. Então, eu posso imprimir aqui o valor da idade. E vamos imprimir aqui no console. Para quem não lembra como que abre aqui o console, vai aqui em View, Show View, Console, tá bom? Se não estiver sendo listado aqui, você pode vir aqui em Outros, e aqui você vem e já filtra por console. Então, se eu quiser, por exemplo, executar esse programa, eu posso vir aqui, selecionar variáveis, executar como uma aplicação Java, ou eu simplesmente, com a classe aqui selecionada, eu só clico nesse botãozinho verde aqui, tá vendo? Então, já vai rodar. E eu tenho aqui idade 25. Posso colocar também aqui nome. Então, por exemplo, aqui, nome. E aqui eu ponho nome. E se a gente rodar de novo, eu tenho aqui o nome. Então, como vocês podem ver, aqui nós estamos utilizando variáveis para guardar valores do nosso programa. Né? Por enquanto, esse programa não tem nenhuma finalidade, mas já é um programa. E essas variáveis aqui não são utilizadas. Então, ó, apesar de aceitas, não é convenção Java. Tá? Essas duas aqui, olha, essa aqui eu vou colocar mais pra cá, tá? Então, aqui, ó, aceito, mas não utilizado. A gente não utilizado. A gente geralmente não utiliza, né? Isso aqui, seguindo a convenção Java, tá? Aceito, mas não é a convenção Java. Uma outra coisa que eu gostaria também de falar para vocês, mas a questão de boas práticas, tá? Então, deixa eu colocar aqui, mais para cá. Por exemplo, uma prática, tá? Eu vou ter uma variável A com valor de 10, uma variável B com valor de Loiane. Aqui, na verdade, seria um string, né? Valor de Loiane. Então, olhe para isso daqui. Eu estou lendo o programa int idade, nome do meu cachorro, ano de 2014. A gente pode colocar isso aqui, por exemplo, 2014 em string. Isso aqui fica fácil para você ler. Não fica? Você sabe que o nome significa um nome. Você sabe que nome do meu cachorro é o nome de um cachorro. Idade é uma idade, provavelmente é um número, né? Agora isso daqui, A10, B Loiane. O que isso significa? Eu não faço a mínima ideia. Então, por exemplo, sempre no dia a dia, nos nossos programas, nos projetos que vocês vão trabalhar, sempre tente dar nome de variáveis que signifique alguma coisa, para ser mais fácil de você fazer a leitura de um programa, tá? Isso aqui, por exemplo, não ajuda em nada a gente. Então, fica a dica aí para vocês sempre tentar utilizar algo que signifique alguma coisa e não alguma coisa que você não vai fazer a ideia do que significa. E até você mesmo, talvez na hora que você esteja programando, você lembre o que você quer que signifique. Mas depois de um tempo, né, depois de um tempo fica, sei lá, um mês depois, você vai pegar o mesmo programa e você vai falar, o que eu quis dizer quando eu fiz isso daqui? Né? Então, sempre tente dar nomes que significam alguma coisa para variável. É isso que eu queria passar para vocês, pessoal. Na próxima aula, a gente vai já entrar
com força total nos tipos primitivos. A gente vai ver detalhes da questão, quanto de memória que é alocada para cada tipo. A gente vai entrar nos detalhes mesmo. E se prepare que a aula vai ser um pouco longa, tá? Vai ser em torno aí de cerca de 1 hora, tá? Então, se preparem porque a aula que vem vai ser grande e eu já vou tentar tentar matar o assunto de tipos primitivos, para a gente já poder passar para os operadores na outra aula e a gente já começar a fazer alguns programas que sejam signifiquem algo e a gente tratar também e tentar fazer resolução de problemas também, que é uma parte muito importante da programação. Tudo bem? É isso que eu queria mostrar para vocês. Se vocês tentarem fazer esse mesmo programinha no NetBeans, vai funcionar da mesma maneira, tá? Ele também avisa que uma variável nunca foi utilizada e etc e tal. Isso é uma coisa bem bacana, porque também, por exemplo, esse warning aqui, né, ele evita que você tenha código não utilizado no seu programa, tá? Mas aí a gente vai falando sobre isso um pouco mais pra frente. Então é isso, pessoal. Essa aula a gente não vai ter exercício de laboratório. O exercício de laboratório de vocês vai ser apenas reproduzir, mas na aula que vem a gente vai ter bastante exercício de laboratório, tá? Nas próximas aulas ainda, até o final desse módulo, antes da gente entrar em orientação a objetos, aí que a gente vai pegar forte mesmo em exercícios de laboratório. O link do curso com todas as aulas publicadas está no blog. Quem quiser entrar em contato. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E até a próxima!